Olá, tudo bem com você? Sextou por aqui, hein? Meia-noite e 16, já virou o dia, então estou na sexta-feira oficialmente. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas um ótimo dia para você. E na verdade eu tô aqui para falar do que foi revelado ou divulgado ontem, na quinta-feira, dia 19. O Shams divulgou que o Cade Cunningham está fora por tempo indeterminado. O armador titular dos Pistons, um dos jogadores mais importantes da NBA, um dos candidatos a MVP da NBA, tá fora com uma lesão no pulmão, sofrida no jogo contra o Washington Wizards, que o Pistons até venceu depois, mesmo sem ele em quadra, o restante da partida. E o Cade, segundo o Shams Charania, deve ficar fora por um período longo. Não temos data, mas ele disse que é um período longo. O Zach Lowe também já falou que ele consultou com alguns médicos, especialistas na NBA, inclusive, que disseram que os jogadores que têm o tipo de lesão que o Cade teve geralmente levam umas 11 partidas para retornar. Então o Cade ou volta no finalzinho da temporada regular ou volta para os playoffs, o que sinceramente é o mais provável, assim, a não ser que o Cade bata o pé no chão e fale quero voltar para inclusive conseguir passar dos 60, chegar nos 65 jogos e aí competir por MVP, competir por All NBA, a não ser que ele não que ele faça isso, muito provavelmente que ele não volta nessa temporada regular e só nos playoffs, tá bom? Então, dada essa notícia, eu queria refletir um pouco sobre ela e no que ela pode impactar. E eu acho que o primeiro ponto, para mim são dois. O primeiro ponto é a briga por MVP do Cade já acabou. Ele foi cotado, umas 2, 3 semanas atrás ele era um dos principais cotados para bater o Shea e o Jokic, provavelmente, principalmente quando o Shea começou a perder jogos, o Jokic também, então a gente começou naquela de caraca, vai acabar caindo no colo do Cade porque o Shea e o Jokic não vão alcançar os 65 jogos mínimos, né, para você concorrer às premiações da NBA. E também muito porque o Cade estava fazendo uma temporada espetacular, já já vou passar os números dele, e levando o Pistons à primeira campanha da NBA, do leste, e por algum momento competiu seriamente com o Oklahoma City Thunder pela melhor campanha da NBA. Então ele esteve muito presente nos debates de MVP, dentro do top 3, o top 5 a temporada basicamente inteira, mas com essa lesão ele talvez nem cumpra os 65 jogos, e eu acho que mesmo se cumprir o que o Doncic está fazendo nessa reta final, fez a temporada inteira, claro, mas esquentando ainda mais essa reta final, com o Embi também jogando muito bem. Hoje acabei de ver um game winner dele contra o Phoenix Suns, então é muito difícil que ele, praticamente impossível, ele não vai levar o MVP, então ele tá fora, essa é a primeira consequência, e também diria que ele tá fora do top 3 e possivelmente do top 5, né, com o Jaylen Brown também jogando muito bem recentemente, com o Donovan Mitchell se quiser forçar, o Edwards a gente não sabe se vai cumprir os 65 jogos, mas enfim, eu acho que esse é o primeiro ponto, o Cade dá adeus à briga do seu primeiro, do que poderia ser o seu primeiro MVP. E o segundo ponto para mim é, mais do que nunca, o leste está aberto, porque o Boston Celtics pode brigar por essa primeira vaga na Conferência Leste. Eu já vou passar aqui a classificação do Leste pra gente dar uma olhada como tá. Mas o Celtics vem firme para competir por essa primeira vaga. E além disso, é o Detroit Pistons ficando um tempo sem o Cade. E aí ele voltando talvez sem ritmo para os playoffs. O time talvez meio desencaixado. Enfim, eu acho que a Conferência Leste, que já estava muito aberta, já estava muito esquisita, já estava muito difícil de entender, tá ainda mais difícil de entender. Então, enfim, para a gente começar um pouco esse debate sobre Cade, Pistons e Conferência Leste de maneira geral, vamos ver então os números do Cade até aqui na temporada, porque eles são muito impressionantes, assim. Ele tem 24,5 pontos de média, 5,6 rebotes, 9,9 assistências, 1,5 roubos de bola por jogo e 3,7 turnovers. É um número elevado para o Cade, que tem esses números elevados de turnovers a carreira toda, mas enfim, eu prefiro focar no positivo, e que é realmente muito importante, né? Muito importante não, muito impressionante, com quase 25 pontos, quase 6 rebotes, praticamente 10 assistências. E aí, inclusive ele é o segundo na NBA inteira, né, com média de assistência, é impressionante. E aí com o Cade em quadra, tá? O Detroit Pistons tem um net rating de mais 10,3 pontos, que seria, considerando esse mais 10,3, o segundo melhor da NBA, um pouquinho só atrás do Oklahoma City Thunder, sem o Cade Cunningham em quadra, nos minutos que ele tá fora de quadra, descansando no banco, ou nos jogos que ele não participa, o Detroit Pistons tem um net rating de mais 2,7, ainda é bom, seria o 12º da NFL, seria o 12º da NBA, mas é esse ponto que eu destaquei aqui no fim, que chama a atenção. O ataque com o Cade, perdão, o ataque sem o Cade tem um rating de 112, que seria um ataque top 5 piores da NBA.
com o Cade ele vai para 121 de rating, que seria o melhor ataque da NBA inteira. E só lembrando, o rating é uma conta de rating ofensivo, são quantos pontos o time faz a cada 100 posses de bola, o rating defensivo, quantos pontos ele sofre a cada 100 posses de bola, e o net rating é a soma disso, né? A soma do rating ofensivo menos o rating defensivo. Soma não, né? Subtração. E, enfim, a gente vê que o impacto do KD é gigantesco. Ele é o 10º usage rate de toda a NBA, e isso significa que ele é o 10º jogador que mais finaliza jogadas do seu time no ataque, seja via arremesso de quadra, seja lance livre, seja com turnover. 10º em toda a NBA. Ele é o 5º da NBA em toques na bola, então ele é o 5º jogador que mais toca na bola em toda a liga. Ou seja, esses dois números mostram como ele é muito centralizador no ataque dos Pistons, porque o time precisa disso. Ele é o 5º em drives, então ele é o 5º jogador que mais ataca a cesta, e a partir de tudo isso, tanto do usage rate, quanto dos toques em bola, quanto dos drives, ele consegue ser o segundo lugar em assistência na NBA, porque ele atrai muita marcação, ele é muito bom fazendo isso. E ele solta a bola pro perímetro, solta a bola pro Duren, no pick and roll, enfim. Números do Cade impressionantes, e são números que mostram, primeiro, o quanto ele é importante para esse ataque do Detroit Pistons. É muito óbvio o quanto ele é importante, no sentido de que ele é um candidato a MVP, e todo candidato a MVP é muito crucial para qualquer time que seja. E se esse candidato a MVP se lesionar e ficar fora por um tempo, esse time vai sofrer. Mas a questão é que o Pistons pode sofrer ainda mais do que o normal, porque, como a gente viu, o usage é muito alto dele, ele concentra muito a bola, ele é o 5º jogador da NBA em toques, em número de toques totais, ou seja, ele tá sempre com a bola na mão. Ele é o cara que precisa resolver, porque o Detroit Pistons também não tem um outro playmaker de qualidade. A gente pode falar, mas tem o Dennis Jenkins, mas tem o Marcus Sasser, mas sei lá quem, o Caris LeVert. Não, gente, não. Assim, para jogos de temporada regular pode até ser esses caras saindo do banco e contribuindo ali com uma minutagem restrita. Mas pensar que esses caras vão aparecer numa reta final de temporada regular, com Pistons precisando vencer, ou pelo menos ficar ali nos 50%. Se eu não me engano, os Pistons têm 13 jogos restantes. Se ficar ali perto dos 50%, eu acho que já tá ok. Mas com esses caras que eu acabei de citar sendo seu principal playmaker, é muito difícil que isso aconteça. E não muito difícil que aconteça, mas é muito difícil a gente acreditar ou ser positivo em relação a isso. E o Cade ele era muito importante por isso, porque não tem ninguém nesse elenco do Pistons que faz o que ele faz. Não, nem digo em qualidade, obviamente, porque isso é muito difícil na NBA inteira, mas não tem um jogador com o perfil dele, de ser esse cara centralizador, esse cara que consegue pontuar dos 3 níveis, né? Da bola de 3 na meia distância e no garrafão, mas também consegue achar o companheiro no momento ideal, seja o Duren no pick and roll, seja o Alsar Thompson cortando, ou o Tobias Harris no post. Então, o Pistons não tem esse organizador de ataque, esse organizador de jogadas. E sem o Cade vai perder muito, muito, muito ofensivamente. Mas muito. Enfim, o net rating o rating ofensivo sem ele já prova, né? 112, que seria um dos 5 piores da NBA inteira, considerando a temporada toda. Então, só queria refletir sobre isso. Eu tenho outro gráfico para mostrar, que é o on-ball percentage, que ele basicamente vai juntar aqui as outras estatísticas que eu trouxe, né? Que eram as estatísticas de toque na bola e estatísticas também de user rate. O on-ball percentage é a porcentagem do tempo que o jogador fica com a bola na mão quando ele está em quadra. E o KD é essa linha rosinha que a gente está vendo aí, que vocês estão vendo aí. E reparem como a gente pode. Eu coloquei aqui os 6 principais jogadores, os principais candidatos a MVP dessa temporada, tá? Pra gente ter uma base em relação aos últimos 3 anos. Então, o Cade tá ali em segundo em 2024, atrás só do Doncic, né, em on-ball percentage. Aí em 2025 ele tem um salto gigantesco, ele vai para 45,6 e fica muito acima de qualquer outro jogador. O segundo em 2025, na temporada passada, era o Shea. E nessa temporada ele reduz um pouco, mas ele ainda assim é dos 6 principais jogadores da NBA. Nessa temporada ele é o jogador mais dominante em termos de o cara que fica com a bola na mão. O cara que tem a bola na mão o tempo todo para tomar decisão. Então, enfim, eu acho que isso expressa a minha preocupação no sentido de que os Pistons devem sofrer nessa reta final de temporada. Como eu falei, sem o Cade eles perdem muito ofensivamente. Vai precisar contar com um resto de temporada muito bom do LeVert, que não apareceu até agora. Do Jenkins, que tem jogo bom, tem jogo ruim, tem jogo horrível. E depois de 3 jogos horríveis ele tem um jogo mais ou menos. E aí você fica, pode ser, tá. Enfim,
É um ataque que vai depender do Duren ter uma evolução, do Tobias Harris também mostrar o que veio, do Duncan Robinson mostrar o que veio. Então, vai precisar que outros caras apareçam para pelo menos ficar perto dos 50%, porque é agora que eu entro no meu segundo assunto, que é a vantagem do Detroit Pistons para o Boston Celtics. Ela é considerável. A gente está vendo aí agora na classificação que eu estou colocando em tela. Eles têm 4 jogos de diferença para o Boston Celtics. Em tese é assim. Em tese não. Na prática são 5 jogos, porque o Detroit Pistons tem a vantagem no confronto direto. Então, se eles terminarem com a mesma campanha, quem leva a vantagem é o Pistons. Então, o Celtics teria que vencer, tirar 5 jogos de diferença em 13 restantes. Então é difícil, mas não é impossível, porque o Pistons está sem o Cade e pode perder boa parte desses últimos 13 jogos, né? Não seria muito impossível a gente pensar numa campanha negativa, talvez não de 3-10, mas de um 4-9, sei lá, de um 5-8, 5-8, 6-7. E aí o Celtics numa crescente, de repente poderia passar o Pistons, né, com essas 7 derrotas de Detroit. Seguindo no leste, tá? A gente tem o Knicks, Cavs, Raptors, Atlanta Hawks. Que loucura, o Hawks fechando o top 6 e classificando direto para os playoffs nesse momento. Aí o Orlando Magic, o Miami Heat, o Philadelphia 76ers, que caiu. E o Charlotte Hornets tentando ainda subir e escalar essa montanha do play. Eu trouxe essa... E aí os outros 5 ali eu não preciso nem falar. Mas enfim, eu trouxe essa classificação mais pra gente ver como maluco tá esse leste nesse ano. E é meio que uma terra de ninguém, assim. Eu até brinquei ali, né? O March Madness é o leste esse ano. Estamos em mês de March Madness. Mas enfim, é uma conferência muito em aberto. Muito em aberto, assim. Eu entendo que talvez existam ali algumas pessoas que veem Celtics como favorito, ou Knicks como favorito, ou Cavs agora com Harden lá, ou até o próprio Pistons por tudo que fez na temporada regular. Mas, de maneira geral, é uma conferência muito aberta, tanto no top 4 ali de mais favoritos, quanto do play-in, do sexto ao décimo, a gente não sabe o que pode acontecer. E aí a minha ideia é fazer aqui um joguinho de quais são as questões desses times, do 1 ao 10, do 1 ao décimo. Porque todos os times têm qualidades, têm valências fortes, e até os times do play-in, tirando o 76 está em mais em baixa, todos os outros estão numa maré boa. É claro que o Heat vinha muito bem aí, perdeu alguns jogos, o Magic perdeu 3 em sequência agora, mas tinha ganhado 7 ou 8, o Hawks está crescendo muito, então todos esses times têm pontos muito válidos, muito fortes, que os credenciam como time de playoff, que time que podem brigar. Óbvio que nem todos podem brigar por título, na minha opinião, e eu vou falar já já sobre isso. Mas, de maneira geral, todos têm valências e pontos muito fortes, só que todos eles também têm questões sérias. E aqui eu queria passar por todos eles, rapidamente falando, começando pelo Pistons, que a gente já tá aqui no assunto. É a dependência do Cade, é essa ausência de um segundo playmaker, não só na ausência do Cade por lesão e nas partidas que eles não jogam, mas nos momentos que ele estiver no banco, nos playoffs, isso pode pesar muito. E o segundo ponto é falta de volume e aproveitamento nas bolas de três. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. E para mim esse é um ponto que pode pesar no sentido de que o Pistons vai jogar contra bons times nos playoffs. E inevitavelmente ele vai sair atrás de alguns jogos, ou vai estar atrás no segundo tempo em alguns jogos, e vai precisar retomar a liderança. O caminho mais fácil é fazer isso através das bolas de três da defesa. A defesa do Pistons tem, a bola de três não. O Boston Celtics. O Jason Tatum vai aguentar o tranco? No sentido de que fisicamente será que ele está pronto para aguentar 4 séries intensas de playoffs na sequência? Ou são o quê? 2 meses e meio de playoffs, de jogos intensos, fortes, pegados, uma noite atrás da outra basicamente. Será que ele consegue aguentar esse tranco? E segundo ponto do Celtics para mim, que me traz dúvida. O core é ainda o core do título, óbvio, né? Com Tatum, com Brown, com White, com Pritchard, com o Mazzulla. Então o core tá lá. Mas existem muitos outros jogadores que são muito relevantes para o time atual que ainda não se provaram em playoffs. Como, por exemplo, o Nemiasqueta e até o Luca Garza, que é o pivô reserva. O Gonzalez, que é um rookie, que está entregando muito e que é um dos jogadores mais importantes da rotação. Ele é um rookie, ele nunca jogou em playoffs, ele não sabe como é a atmosfera de playoffs. O Jordan Walsh, que é um cara importante também vindo na ala, também com essa pegada do Gonzalez de ser um ótimo defensor, contribuindo nas bolas de três aqui e ali. Como esses caras vão aparecer? O Belo Scheiman também,
que é um cara novo e que não teve rotação de playoffs. Então, pelo menos não com muita minutagem. Então, assim, além do Tatum aguentar o tranco ou não, e do Celtics se adaptar ou se entender de novo com o Tatum, para mim tem esse fator de que alguns desses jogadores jovens, que são cruciais hoje para a rotação, ainda não se provaram em playoffs. O Knicks, muitos altos e baixos. É um time, talvez, um dos mais inconstantes da NBA toda. É um time que a gente, ou eu pelo menos, tem um certo receio em relação ao banco, porque é um banco de reservas que tem nomes interessantes, mas que dá umas rameladas, vira e mexe. Tem poucos jogadores nesse banco que eu realmente confio de tipo, esse cara vai aparecer, fica tranquilo, esse cara vai aparecer. Acho que o Alvarado é um, sem dúvidas. O Mitchell Robinson tem noite que é assim, tem noite que não é. Então eu também não confio tanto. E essa defesa vai e vem, né? Tem horas que é maravilhosa, tem horas que é horrorosa. E com Towns e Brunson em quadra, a gente sempre fica com aquele. Não sei, né? Então o Knicks pra mim tem essas questões. Agora o Cavs. Pra mim a questão do Cavs é muito simples. James Harden e Evan Mobley. Esses caras vão aparecer no momento mais importante? O Harden já tem um histórico aí de década de playoffs em que nos momentos mais importantes ele some. Óbvio que ele já teve momentos maravilhosos nos playoffs também, com o Philadelphia 76ers, mas a questão é, quando chega jogo 6, jogo 7, hora de decidir realmente, ele tende a assumir. E o Evan Mobley é uma grande decepção na carreira até agora, porque ele nunca teve o crescimento ofensivo que a gente achava que ele poderia ter, ou que ele deveria ter. E ele até tá jogando melhor nessa reta final de temporada regular, nessa reta mais recente. Mostra mais personalidade, mas eu acho que ele ainda tá devendo e os dois vão precisar se mostrar nesses playoffs. Não é nem que um dos dois. Assim, se um dos dois jogar muito bem, já ajuda bastante. Mas os dois vão precisar ser muito importantes, principalmente nos minutos em que o Mitchell tá no banco, para que esse Cavs tenha uma chance de título. Aqui é pensando em título, tá? Aí agora, pra mim, para mim esse é o top 4, assim. Esses times são numa prateleira isolada do restante. Mas esse restante é um restante que pode fazer barulho. E aí esse aqui é o engraçado, é por isso que eu tô trazendo essas questões. Porque são todos times que tem coisas muito boas, que fazem muito bem, ou que estão uma sequência muito quente, mas tem sérios problemas. Começando pelo Raptors, que é o quinto colocado nesse momento. O Raptors é um time que defensivamente é sólido, que sabe o que tem em quadras. O técnico, eu nunca lembro o nome dele, como pronunciar, Marjakovic, não sei. Enfim, ele claramente tem o controle do elenco, ele sabe o que o time dele pode entregar, que é uma defesa dedicada, é uma defesa que troca muita marcação com jogadores muito parecidos defensivamente, mas é um ataque com muitas questões, é um ataque muito de lua. Tem dia que você olha o ataque do Raptors e fala, meu Deus do céu, esse é um ataque de um time dos piores times da NBA. E tem noites que você vai pegar o ataque do Raptors e vai falar, caramba, esse ataque movimenta a bola, esse ataque tem o Brandon Ingram muito bem na meia distância, e o Scottie Barnes jogando mais perto da cesta, e o Quickley traz uma dinâmica para esse time. Aí você tem o Jamal Shed e uma Mukulashvili vindo do banco, que trazem também um outro quê para esse ataque, enfim. Qual é o ataque do Raptors que vai aparecer? É um ataque de lua, a gente não sabe qual que é. Atlanta Hawks, talvez o time mais quente do leste nesse momento que eu estou gravando. A melhor defesa dos últimos 10 jogos, um ataque bom o suficiente. Desde a trade deadline, ou pelo menos nesse pós-All-Star Break, é um dos bons times da NBA. Gosto muito de L.A. Johnson, gosto muito do Nickeil Alexander-Walker, não gosto muito do Dyson Daniels, gosto muito da defesa do Dyson Daniels. No ataque ele é bem limitado, mas enfim. Eu acho que é um elenco que faz sentido junto, mas o problema para mim pro Hawks é, óbvio, a instabilidade, tem que contar, mas para mim é falta de talento. Ter o Jalen Johnson como seu franchise player, pelo menos nesse momento que ele tá, a primeira temporada dele com esse pedigree, com esse status, eu acho que ainda é o Jalen Johnson é franchise player, não confio que você vai ganhar uma, duas, três, quatro séries de playoffs. Então, pra mim, é o falta de talento. E além do Jalen Johnson, eu não confiar tanto nele como um franchise player, pra mim, ao redor dele ainda falta bastante talento. Então, pra mim, esse é o problema do Hawks, é a questão do Hawks. Orlando Magic, que é puramente falta de consistência. Acho que ao contrário do Hawks, é um time que tem muito talento e tem um elenco que tem ali o problema na bola de três, e etc. Acho que é mal treinado também pelo Jamal Mosley, principalmente na parte ofensiva, mas eu acho que no geral é um time que falta consistência. O talento tá lá. Tem Desmond Bane, tem Franz Wagner, tem Paulo Banqueiro, tem Suggs, tem Anthony Black, tem o Tristan da Silva que eu gosto, tem o Wendell Carter, que se você pegar ele numa noite boa, você fala, caraca, Wendell Carter.
Bom pivô. Mas enfim, acho que de maneira geral falta consistência, porque pra mim é um dos times mais mal treinados desses todos que eu já falei até aqui. Miami Heat, falta talento. Assim como o Hawks, falta talento. Eu acho que o Eric Spoelstra tira leite de pedra assim com esse time, com esse elenco que ele tem em mãos. É um bom elenco e eu acho que o Spoelstra já tira mais do que a maioria dos técnicos tiraria. Assim. Eu acho que o Heat tá nesse... O teto do Heat é essa sexta posição, quinta se o Raptors cair e fazer frente ali, complicar o jogo na primeira série de playoffs, ganhar 2, 3 jogos, talvez, dependendo do confronto, avançar, mas cair no segundo round. É um time que é um elenco que falta talento, gente. Assim, quem é o grande jogador do banco do Miami Heat? É o Jaime Jaquez, que talvez seja até inclusive o sexto homem do ano, mas assim, fora ele, ninguém inspira confiança. O Tyler Hero, que era para ser o franchise player, temporada bem ruim, mas até melhorou agora. Enfim, acho que falta talento para esse time. Se tivesse mais talento, seria um dos que eu mais confiaria. O 76ers, óbvio que é lesão e além da lesão, é padrão de jogo. É você ter um padrão de jogo. E o Sixers não teve a temporada inteira, basicamente. Porque era um time sem Embiid, outro time com Embiid. Sem Embiid era muito Max e muito Ed, como o time atacando a cesta o tempo todo em velocidade e intensidade, né? E com o Embiid era, vamos jogar no post, bola no Embiid, e vocês cortam mais sem a bola pra cesta. Então é um time que, além das lesões, obviamente, sente muito com essa ausência de padrão de jogo. E para finalizar, esse ranking de todos os times tem uma questão no leste, e o quão louco pode ser essa conferência, para mim o Charlotte Hornets falta experiência. É isso. Porque é um time que desde janeiro é um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da NBA. O quinteto titular joga muito bem junto. Mas a gente nunca viu esse time jogar nenhum jogo de play-in junto, gente. Então, se pegar, por exemplo, o Miami Heat no play-in, eu não sei se eu confio tanto no Hornets, assim. É o melhor time, sem dúvida. É o melhor time que o Miami. Mas a gente viu na temporada passada, por exemplo, o Bulls era mais time que aquele Heat, que estava em 10º na temporada passada, e o Heat atropelou o Bulls no play-in. Então acho que falta casca ainda para esse time do Charlotte Hornets e também falta um pouco de profundidade de elenco, né? O banco é bem fraquinho, assim. O Kobe White, tava vendo hoje também, teve uma ótima atuação, foi muito bem no jogo, mas assim, tirando o Kobe White, pô, tem um Sion James, aí tem um Josh Green, aí o Cock Brand, sabe? Não é falta um veterano para esse time, falta um cara que você fala, puta, esse cara, pô, tem dois caras aqui nesse banco que são bons. Então para mim falta experiência, falta rodagem para esse time e falta também profundidade de elenco. Então, enfim, foi só um joguinho aqui que a gente passar basicamente, um joguinho não, né? Uma dinâmica que a gente passar basicamente por todos os problemas ou por 1 ou 2 pontos que são questões para esses times. Óbvio que Pistons, Cavs, Celtics e Knicks, eles têm mais respostas para essas questões. Acho que Celtics e Knicks, os dois são num patamar um pouco acima do resto, porque tem mais respostas, porque o Knicks já se provou na temporada passada que pode chegar na final de conferência, que ficou no detalhe, inclusive, para chegar na final da NBA, e se reforçou com o Avarado, querendo ou não. O Celtics, porque é o time que já se provou, de todos esses é o que tem o título, é o que tem o Jaylen Brown, é o que tem o Jason Tatum, é o que tem o Mazzulla, que ganhou o título também, e o White e o Pritchard, e que se esses moleques novos se encaixarem, talvez seja o principal time. Então, para mim, esses dois estão um degrauzinho acima de Cavs e Pistons que vem logo ali. E aí, depois de Cavs e Pistons, é um bom degrau assim para baixo. Mas, como eu falei, são times que têm questões, mas são times que também têm valências. Tem coisas positivas, muitas coisas positivas. E que, dependendo da noite que você pegar eles, ou do confronto, do matchup específico de playoffs, eles podem ganhar um jogo de play-in, eliminar o outro, ganhar 2, 3 jogos numa primeira rodada, complicar muito, ou até avançar de rodada no primeiro round. Então, enfim, muita coisa pra gente ficar de olho nesse leste, muita coisa deve acontecer daqui até o fim da temporada regular, e obviamente eu vou estar cobrindo tudo isso aqui no canal, e também quando acabar a temporada regular e chegar nos playoffs, ou antes de começar os playoffs, até no play-in também, vou fazer um apanhadão de tudo, vou dar meus palpites, enfim, vou trazer todas as melhores e mais importantes informações para vocês. Obrigado para você que ficou até aqui. Deixa o like no vídeo. Aliás, eu não falei no começo do vídeo, né, para você deixar o like. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva nesse canal, que é muito importante. Você me ajuda assim no projeto, é de graça, não custa absolutamente nada e você faz isso em 1 segundo. Voltamos quando der. Beleza? Um beijo para todo mundo e até a próxima.